O medo, porque o sistema impõe nas pessoas um medo terrível de que se ele deixar aquele local, normalmente, quando esses grupos eles impõem o medo, estão se referindo à sua denominação religiosa, e a pessoa fica ali acuado com medo, se eu sair daqui, para onde eu vou, eu... Olá, povo abençoado de Deus. Mais uma vez o irmão Ziel está aí para conversar com você, falar um pouco sobre o Evangelho sem máscaras. O propósito do nosso canal é partilhar um pouquinho da visão do Evangelho do Reino sem as máscaras que o sistema religioso impôs nesta hora. A palavra de Deus diz que a verdade liberta o homem, mas a verdade dói, a verdade machuca e as pessoas muitas das vezes não querem ouvir a verdade. As pessoas querem muitas das vezes viver de fantasias, de emoções e não quer viver do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é muito simples e é tremenda. A mensagem do Evangelho é maravilhosa, vai transcender para a eternidade. O Evangelho transcende o homem. E o sistema religioso, ele aprisiona o homem. E eu quero falar hoje do tripé do Evangelho e do tripé do sistema religioso. O tripé do Evangelho é algo assim tremendo, porque nós vamos lá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde ele fala a supremacia do amor, e no último versículo do capítulo 13, e ele fala ali que três coisas permanecem. Ele fala da fé, da esperança e do amor. E para fechar o assunto, ele fala, mas o maior deles é o amor. Sem amor não há nada. Paulo diz que tudo que fizermos precisa ser por amor. Poderíamos citar aqui inúmeras passagens, como o versículo de João 3,16, que é um texto, áudio da palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando nós estudamos o Evangelho, as cartas, o Novo Testamento, nós vamos ver como que o amor é algo extraordinário. Mas esse tripé do Evangelho de Cristo é maravilhoso. Fé, esperança e amor. A fé, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Salvação não é por obra, salvação é pela fé, é crer. Quando Paulo estava ali preso, ali em Filipos, e o carcereiro ia suicidar porque eles estavam sendo soltos, e Paulo ali acontece aquele diálogo maravilhoso, onde aquele carcereiro pergunta a Paulo, então o que eu farei para ser salvo? E Paulo diz assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então fé, esperança, porque nós não esperamos em Deus para esta vida. Paulo diz também que se nós esperássemos em Deus apenas para esta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Então nós esperamos algo muito maior, muito mais glorioso, que é a vida eterna com Cristo. E o amor, que é a base de todas as coisas. Esse é o tripé do Evangelho. Mas o sistema religioso também tem um tripé. E é um tripé maligno. Tripé maligno. E eles são o medo, a culpa e a ganância. Sim, o medo, porque o sistema impõe nas pessoas um medo terrível de que se ele deixar aquele local, normalmente, quando esses grupos eles impõem o medo, estão se referindo à sua denominação religiosa, e a pessoa fica ali acuado com medo, se eu sair daqui, para onde eu vou? Eu, quando fiz parte do sistema religioso, eu me lembro de uma mensagem que era muito pregada lá, é para onde iremos nós? Eu pego ali um versículo de Pedro falando acerca do Senhor Jesus e transfere aquilo para a religião, para o sistema. Para onde iremos nós? Só a igreja tal tem salvação. Fiz parte, ouvi essa mensagem inúmeras vezes, é como uma lavagem cerebral, e as pessoas vão ficando com medo, para onde nós vamos, não tem lugar para ir, e a pessoa passa a sofrer ali dentro, um medo terrível, e ele não tem para onde ir. O segundo é a culpa. Sempre há uma culpa. O homem nunca está seguro, salvo. Ele está sempre com medo de estar perdendo a sua salvação. É a culpa porque o que ele faz não é suficiente. Ele dá o dízimo, não é suficiente porque ele tem que dar a oferta. Ele faz um período de oração, não é suficiente, ele tem que subir ao monte. Ele faz a subida ao monte e o homem vive num terror de medo. Ele comete alguma coisa porque todos nós pecamos. Quem disser que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos. E em algum momento da nossa vida, e nós precisamos sempre estar olhando para Cristo, porque a salvação do homem ela vem de Cristo, mas o sistema religioso coloca
a culpa, e a pessoa vive com aquela culpa remoendo, e ele quer fazer mais, ele lava banheiro, ele cuida de jardim, ele vai fazendo tudo. Está sempre uma culpa que ele tem que fazer mais para ser salvo. E ele esquece que a salvação, o mérito da salvação é só de Cristo. Cito aqui as palavras do grande teólogo que disse, olha, quando eu olho para mim, eu descubro que é impossível eu ser salvo, eu percebo que é impossível eu ser salvo, mas quando eu olho para Cristo, eu descubro que é impossível eu não ser salvo, porque salvação é em Cristo. Nós não precisamos viver mais com a culpa do pecado, porque Cristo tomou sobre ele. Nós precisamos viver no arrependimento, na confissão em Cristo, no amor de Cristo que nós precisamos viver, não com culpa. Mas o sistema religioso, ele impõe a culpa sobre a pessoa e a pessoa vive apavorado. E o terceiro tripé, o terceiro pé desse tripé é a ganância, é a vontade que as pessoas têm de serem abençoados, né? E ele então, ele faz de tudo. Ele começa a viver uma vida espiritual para trocar com Deus alguma coisa, porque ele está sempre precisando de alguma coisa. Então, aquele desejo de ter algo de Deus, ele começa então a barganhar com Deus, a trocar com Deus. Ele troca o dízimo, ele troca a oferta, ele troca uma subida ao monte, ele troca um jejum, ele troca a oração. Ele está sempre achando que ele está pagando o preço, porque agora ele tem direito de algo de Deus. Isso é a ganância. Então, o tripé do Evangelho, que pureza, o amor, a esperança e a fé. Que lindo, que maravilhoso. O tripé do sistema religioso, que maligno, que coisa terrível, que é o medo, a culpa e a ganância. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos ter os nossos olhos abertos para ver o Evangelho como ele é, sem as máscaras que o sistema está colocando sobre ele. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se sentiu que esse vídeo falou seu coração, dê aí o joinha rapidinho e compartilhe esse vídeo com alguém se você sentiu que esse vídeo ele está dentro daquilo que você entende como o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.